Oi, sexto ano, tudo bem? Eu vim fazer aqui o primeiro vídeo, tá? Onde eu vou retomar um pouquinho do que a gente falou nas últimas aulas, como a gente teve que interromper o nosso processo de forma muito drástica e inesperada. Eu vou retomar um pouquinho daquilo que eu já tinha dito para conseguir seguir, então, com aquilo que eu quero que vocês aprendam daqui pra frente, tá bom? Eu vou tentar seguir a ordem da apostila de vocês, então se vocês quiserem já abrir na página 6 e ir seguindo comigo, eu não vou ler, tá? Então a leitura eu já tinha até deixado para vocês fazerem antes, né? Eu só vou falar um pouquinho sobre a ideia geral que eu gostaria que vocês tivessem fixado, tá? Depois de ler e fazer os exercícios, tá? Lembrando que os exercícios eu sempre vou postar um gabarito depois da data que eu propus para vocês entregarem, tá? Então a ideia é que, por exemplo, imagina vocês que eu passe uma lição de casa, a ideia é que vocês, no momento em que a gente estivesse em aula, estivessem fazendo isso, né? Então seria mais ou menos o tempo que vocês demorariam para fazer isso em aula, tá bom? Depois da gente ver mais ou menos, né, como se formam as substâncias, enfim, a gente viu um pouquinho sobre como essas coisas ocorrem na natureza, o que é uma substância pura, o que é uma mistura, e a gente viu, de forma geral, quais são os tipos de mistura. A gente vai entrar um pouquinho na diferença entre materiais sintéticos e materiais naturais. Como o próprio nome já diz, o material natural, ele é um tipo de material que não é modificado pelo ser humano, então ele é de origem natural, ele é dado pela natureza e aproveitado para algum fim. Já o material sintético, de maneira geral, ele é produzido em laboratório, então ele é feito pela humanidade para facilitar a nossa vida de alguma forma, né? Durante muitos anos, como o material sintético era uma novidade, ele era muito valorizado. Só que ao passar do tempo, a gente começou a perceber que alguns desses materiais podem nos trazer alguns problemas, que a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, e a gente começou a valorizar um pouquinho mais aquilo que é natural, né? E aqui no livro de vocês ele fala um pouquinho sobre isso, que eu acabei de falar, tá? Isso na página 6. Agora, indo pra página 7, ele tem uns exercícios, né? E aí lá na página 8, ele fala que o excesso pode atrapalhar. Então ele começa falando um pouquinho sobre quais são os problemas, né, do modo de vida que a gente tem levado em relação à grande produção de materiais ou ao grande uso de materiais que podem se esgotar, tá? Então ele começa a falar que, assim, de maneira geral, a gente desenvolve tecnologias para criar coisas que sejam muito resistentes, né, ou que durem por muito tempo e tudo mais. E aí é importante a gente considerar que determinados tipos de material, por exemplo, podem demorar muitos e muitos anos para se decompor. Então a gente faz um esforço imenso para que ele seja hiper resistente, só que a gente não pensa que então esse material dificilmente vai conseguir se degradar na natureza depois que ele não tiver mais uso, né? Então e aí ele fala um pouquinho sobre isso, né? Que alguns têm características de ser impermeável, outros que não podem ser quebrados ou rasgados. E aí ele fala um pouquinho sobre o lixo, né? Ele fala assim, imagina se todo o lixo que a gente usasse fosse guardado em sacos de papel, né? Ou se a gente usasse guarda-chuvas de algodão. O que determina a escolha do fabricante de um produto é usar um tipo de material que tem a capacidade de fazer com que ele seja eficiente para a sua finalidade, né? Então, a gente não escolhe um produto normalmente pelo impacto futuro que ele vai causar, mas sim pela finalidade que ele tem para nós de forma imediata, né? Naquele momento. E aí ele começa a falar um pouquinho sobre a necessidade da gente pensar na maneira de escolher, então, o uso que a gente faz dos materiais ao longo do nosso dia a dia, né? E também na maneira de escolher como descartar ou reutilizar determinados materiais, né?
E aí ele começa a falar um pouquinho sobre os plásticos, que a gente vê já constantemente, que tem sido considerados um problema ambiental, né? E aí os plásticos, eles foram criados em 1907, né? Que era o primeiro plástico totalmente sintético, né? Então não tinha nada natural. Não tem, né? E aí depois, então, vários tipos de materiais relacionados às propriedades do plástico começaram a ser desenvolvidos, né? O plástico tem como matéria-prima principal o petróleo, né? E o petróleo, ele é um bem extremamente valioso. Ele é valioso porque, para que ele se forme na natureza, são necessários milhares de anos de decomposição. O petróleo é resultado da decomposição de matéria orgânica, tá? De regiões marinhas ou de transição entre rios e lagos, tá bom? E ele, além, claro, de ser usado na produção de plástico, ele pode ser usado para várias outras finalidades, tá? O plástico é só uma delas. Acontece que os plásticos, eles são um problema ambiental por eles terem um tempo de decomposição extremamente extenso na natureza. E a gente usa o plástico, como ele é uma coisa barata e uma coisa que é de fácil acesso, a gente usa de forma desenfreada, né? Então, todas as vezes que a gente vai tomar água, dependendo do lugar onde a gente tá, a gente não hesita e acaba usando um monte de copinhos de plástico, canudos. A gente tem visto agora que algumas políticas públicas estão sendo feitas em relação ao controle do consumo de plástico nas cidades e tudo mais. E a gente tem que parar para pensar um pouquinho para onde vai esse plástico, né? Principalmente quando a gente faz uso do plástico que é descartável, que a gente usa uma vez só e depois a gente joga fora. E aí ele começa a falar sobre isso, assim, né? Que na verdade, se você parar para pensar, o plástico que a gente usa uma vez só e depois joga fora, das embalagens, do canudo, do copinho, são os que têm maior quantidade, se você for realmente analisar, né? Tem plástico em quase tudo que a gente usa, né? Desde o sapato que a gente usa até o computador que a gente usa, tudo tem plástico, né? E sendo ele um problema ambiental, então a gente começa a pensar que vai ser bem difícil pensar em novas maneiras, né? De descartar, enfim, de resolver esse problema. O plástico é um material reciclável. O que isso significa? Que eles podem ser descartados em lixos específicos para serem usados como matéria-prima de outras coisas, né? Só que para isso acontecer, é necessário que a população tenha consciência de descartar da maneira correta para que o plástico consiga ser usado, né? Se você descarta da maneira incorreta, você inviabiliza, ou seja, torna impossível o reuso desse material. Então é importante que a gente faça o descarte correto desses materiais para que eles possam ser destinados à reciclagem. Outro problema do plástico é quando a gente descarta eles fora de áreas que são de fato indicadas, e aí esse plástico acaba indo para a natureza, chegando aos mares, por exemplo, onde a gente já viu em vários lugares, em várias situações, que o plástico acaba afetando a vida desses animais. Muitos confundem com comida, acabam comendo, ou acabam, na imagem aí da página 12, tem até uma tartaruga, né, que o corpo dela foi até deformado por uma peça plástica e tudo mais, enfim. Também a gente precisa considerar os microplásticos, que ele cita aqui como um outro problema que vem chamando a atenção de todo mundo. Conforme o lixo plástico é degradado, é reduzido a pequenas partículas que acabam sendo ingeridas por animais microscópicos. E na cadeia alimentar, esses resíduos são transferidos para outros animais e atingem também os seres humanos, tá? Então, quando a gente come algumas coisas, esses microplásticos acabam voltando para o nosso organismo. Olha só que coisa, né?
E a gente jamais para pensar nisso, porque para nós a gente tende a usar a coisa de forma imediata, de acordo com a nossa necessidade, sem pensar no que aquilo vai causar, né, a longo prazo. O que pode ser feito, então, primeiro, a gente precisa repensar o uso do plástico, né? Lá na escola é bem legal já, porque vocês têm esse incentivo de sempre usar as garrafinhas, mas isso tem que ser fora da escola também, né? Conscientizar a nossa família, em vez de usar copos de plástico, usar um plástico que você possa usar mais de uma vez, ou usar papelão, né? Os canudos de papelão, diminuir mesmo o excesso de uso desses materiais para que a produção pare, né? Porque a gente chegou num limite em que a produção supera a capacidade de descarte e reciclagem que a gente tem, né? Então nem tudo, por mais que a gente tente reciclar, que existam políticas de reciclagem, de reuso desses materiais, a produção tem superado e aí a gente fica assim sem terra para acoplar todo o lixo que a gente tem para descartar. Então a gente precisa repensar isso no nosso dia a dia. É difícil, né? Porque a gente já nasce e cresce com práticas que não pensam nisso, mas esse é o importante de vocês saberem a ciência por trás dessas coisas, né? É importante que vocês saibam que a gente, quando fala de ciência, a gente está falando de pensar a longo prazo também. A gente fala do futuro de vocês, a gente fala do futuro dos familiares de vocês, tá? Ele fala um pouquinho aqui, ó, do uso da garrafa PET até para produzir tecido. No nosso próximo vídeo, que eu não tô com ela aqui agora, eu tenho uma camiseta feita por garrafa PET, e aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Como que é bem legal. Aqui na página 14 tem um esqueminha que fala um pouquinho sobre o ciclo contínuo do vidro, que era uma coisa que eu já tinha passado, né, naquele vídeo lá do Manual do Mundo, da fabricação do vidro. E aí ele fala que o vidro, ele é um material sintético, só que ele pode ser reciclado diversas vezes por transformação, né? Então ele lá no vídeo do Manual do Mundo, ele até fala, né, que o vidro, ele pode ser usado como a matéria-prima para a produção do próprio vidro. Então a ideia é que a gente hoje, quando para pensar no que a gente vai usar, pense também no futuro disso, e não só no imediato. E o vidro é um bom exemplo disso, né? Ainda não é o ideal, porque ele demora muitos e muitos anos para ser degradado no ambiente, não é o ideal, mas pelo menos ele pode ser reutilizado, né? Então, enfim, dentro das nossas possibilidades é algo que a gente precisa considerar. Ainda não é o ideal, ok? Bom, aqui a gente chega nas perguntas que era para vocês terem respondido. Eu vou postar um gabarito lá, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, é só colocar embaixo como comentário na própria postagem que eu vou respondendo vocês, e também a gente vai criando uns fóruns para vocês tirarem dúvidas sobre os temas, tá? Bons estudos. Eu vou também deixar uma atividade, tá bom? Para vocês fazerem depois dessa aulinha que a gente teve. E até a nossa próxima aula. Saudades, viu? Beijo!